no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Estamos na reta final do ano de 2023 e na agenda do Congresso Nacional tem muito debate hoje sobre o orçamento da União, que poderá deixar uma fatia de recursos bem expressiva para o estado do Ceará. As primeiras informações sobre a agenda política desta quinta-feira chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A reta final dos debates sobre o orçamento da União abriu espaços para maior volume de recursos destinados a emendas parlamentares impositivas. O texto do relatório final do orçamento, apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos Mota, propõe um valor ainda maior do que o previsto para emendas parlamentares, 53 bilhões de reais. De acordo com o documento, 16 bilhões de reais do total de recursos irão para as chamadas emendas de comissão, que inicialmente tinham uma previsão de 11 bilhões de reais. O texto também corta quase um terço das verbas do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, passando de 61,3 bilhões para 44,3 bilhões. Para o governo, outra preocupação. O Minha Casa Minha Vida teve os valores previstos reduzidos de 13 bilhões para 8,9 bilhões. As emendas parlamentares impositivas, com liberação obrigatória, fortalecem ainda mais os deputados federais e senadores, que em 2024 terão um poder inédito no orçamento da União. Os recursos das emendas são direcionados aos municípios, garantindo assim dinheiro na base eleitoral de cada deputado e senador. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Esse assunto permanece na nossa pauta porque o repórter Sátiro Salles chega agora com as informações sobre a votação hoje da proposta orçamentária do governo federal para 2024. O governo tenta evitar o corte de recursos nos programas Minha Casa Minha Vida e no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Sátiro Salles. Uma quinta-feira bem movimentada na agenda política, com a votação da proposta orçamentária de 2024 e o encerramento do ano legislativo. O orçamento da União desperta atenção porque terá a definição final sobre a receita, os investimentos da administração federal, assim como o volume total de recursos das emendas parlamentares impositivas e montante de verbas do fundo eleitoral. A agenda prevê pela manhã a votação da Comissão Mista de Orçamento, do relatório apresentado pelo deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, que prevê gastos de 5,5 trilhões de reais. As últimas horas foram de negociações entre líderes de bancadas do governo Lula para destravar os obstáculos na votação do texto final. O aumento do volume de dinheiro para as emendas individuais e de bancada, a retirada de verbas dos programas de aceleração do crescimento e do Minha Casa Minha Vida e a projeção do déficit estão entre os impasses na votação do orçamento de 2024. E pela proposta do relator, o orçamento do PAC passa de 61 bilhões de reais para 44 bilhões de reais, enquanto, no Minha Casa Minha Vida, os valores são reduzidos de 13 bilhões para 8,9 bilhões de reais. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Manhã e tarde de muitos debates, articulações políticas em Brasília, envolvendo aí, jornalista Beto Almeida, diretamente a maioria dos parlamentares, os deputados federais e senadores do Ceará, porque é uma quinta-feira decisiva pelos próximos 365 dias, ou seja, hoje será definido o orçamento da União para 2024 e nesse texto estão propostas de obras importantes para os municípios do Ceará, para o Estado, parcerias entre União e municípios e estados brasileiros, assim como dinheiro para o Minha Casa Minha Vida, Programa Aceleração do Crescimento e, acima de tudo, Beto Almeida, como bem disse o Carlos Alberto, muitos recursos para as emendas parlamentares individuais que deixarão turbinados os cofres dos municípios no próximo ano. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida,
A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, Luciano, esse é o impasse que fez com que, por exemplo, a reunião da comissão mista, né, de orçamento no Congresso Nacional, que estava previsto para ter acontecido ontem, exatamente para votar o parecer do relator do orçamento, acabou que não acontecesse. E por que isso? Exatamente por conta dessas polêmicas envolvendo a redução da verba destinada ao novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula, ou seja, o PAC, que está, lógico, dentro do orçamento da União de 2024. Isso, na primeira versão do relatório apresentada, o relator simplesmente, ele reduziu os valores que estavam destinados ao PAC, passando dos 61 bilhões de reais para 44 bilhões e 300 milhões de reais. Então, foi um corte significativo, quando ele, na realidade, também, o relator, já havia aumentado o valor das chamadas emendas de comissão. Porque a gente até chegou a falar sobre isso aqui. As emendas de comissão, inicialmente, elas estavam orçadas em 11,3 bilhões. Você está lembrado disso aqui, a gente falou. Só que o próprio relator, lá no texto dele, ele aumentou o valor destinado para estas emendas de comissões, passando para 16 bilhões e 660 milhões de reais. Então, qual é agora a expectativa? A Comissão Mista de Orçamento volta a se reunir agora de manhã, por volta de 10 horas, e aí vai ter que ser feita novamente uma nova repactuação em relação a essa questão. O que o relator já admite fazer, Luciano? Voltar, ou seja, a emenda de comissão, ela não vai mais aumentar para esses 16 Beto Almeida, o que é emenda de comissão, o que é emenda parlamentar individual impositiva? Explique aí para nós e para os nossos ouvintes internautas, então, vamos lá. Beto, que é que os cearenses terão como expectativa para 2024 em meio a tantas siglas e a tantos debates em relação ao orçamento da União de 2024? Então, só para tranquilizar, isso não vai afetar aquela previsão já de mais de 1 bilhão de reais de receitas aqui para o nosso estado, para o Ceará, que vai, lógico, também favorecer os municípios. Só para a gente ficar tranquilo em relação a isso. O que tem dentro do orçamento, Luciano? O orçamento é uma peça que define exatamente os investimentos do governo e dos governos estaduais, federais e municipais para o ano seguinte. É uma peça que ela é mais focada a partir do que é aprovado, do que é dado às diretrizes na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso que a LDO tem que ser aprovada primeiro. Dentro do orçamento existem 3 tipos de emendas: as emendas individuais, as emendas de bancadas e as emendas de comissão. As emendas individuais, como o próprio nome já diz, são aquelas que os deputados e também os senadores apresentam principalmente para seus estados, para suas bases eleitorais. No caso aqui, todos os deputados e senadores juntos, eles vão apresentar 25 bi de reais para o ano que vem. Isso daí eu estou colocando o seguinte, Luciano, que estas emendas, é bom que se diga, elas são impositivas. Tem que ser paga no ano seguinte. Até quando, Beto Almeida? Até quando esse dinheiro chega aos cofres dos municípios? Conforme a LDO foi aprovada lá no texto do relator Danilo Forte, tem até o final do primeiro semestre para o governo federal, ou seja, o presidente Lula, autorizar a liberação dessas emendas. Ele propôs esse calendário. E as emendas de bancada? Do mesmo jeito. Elas eram impositivas, mas não existia um calendário, vamos dizer assim, fixo ao longo do ano. Agora não. Até o final do segundo semestre, essas emendas de bancada, ou seja, de representante dos estados, elas também terão que ser liberadas. E as emendas de comissão? Essas são emendas, Luciano, que são apresentadas, mas elas ainda não são impositivas, elas são mais discricionárias. Então significa dizer que o governo tem mais maleabilidade para fazer a liberação destas emendas ao longo de um ano. Entre orçamento da União e arrecadação tributária tem um caminho bem curto, né, jornalista Beto Almeida? Porque os dois temas marcaram os debates e marcam a agenda do Congresso Nacional, porque nesta quinta-feira o Congresso Nacional promulgou a reforma tributária sobre o consumo. A partir de 2024, os deputados federais e senadores irão se debruçar sobre projetos de lei complementar que irão regulamentar vários pontos da emenda constitucional e iniciarão a segunda etapa da reforma, que mudará
a cobrança, o sistema de cobrança e o pagamento de impostos de vários tributos no Brasil. E a partir daí, Beto Almeida, nós vamos sentir de perto se iremos pagar mais ou menos impostos. Eu sei que essa solenidade de promulgação das mudanças na Constituição Federal em relação ao sistema tributário brasileiro foi marcada também por muita confusão e cá para nós baixaria, Beto Almeida. Baixaria, Luciano, porque o momento é de fato, ou era para ter sido só um momento histórico, apenas isso. Depois de mais de 35 anos aguardando por um processo de modernização do nosso sistema de cobrança de impostos, ontem era um dia para festas, exclusivamente. Então, nessa promulgação... Bem, né, Beto? Porque eu falei nesta quinta-feira, na realidade foi nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira, exatamente. Então, o que aconteceu? Todas as autoridades foram convidadas dos 3 poderes, estavam lá presentes, e aí, Luciano, quando o presidente Lula chegou, começou a reação de parte lá do pessoal de oposição bolsonarista, né? Com palavras, com gritos de ordem contra o presidente Lula. E a partir daí se estabeleceu literalmente, Luciano, a confusão. Aí teve um deputado, o Washington Quaquá, que é do PT do Rio de Janeiro, que se dirigiu lá a um bolsonarista, ao deputado bolsonarista, chamando ele de palavras homofóbicas. Depois disso, ele se desentendeu com um deputado que é do Republicanos, o Messias Donato, do Espírito Santo, deu um tapa na cara desse parlamentar. Perdeu a razão, porque o debate deve ser feito com discussão, com diálogo, mas não com agressão, Beto. Exatamente. Seja verbal ou física. Ele perdeu todas as razões, porque no momento nem era para aquele embate ali, na realidade, tá? Nem era. Mas o fato é o seguinte, a questão da reforma tributária, ela foi promulgada. E você disse bem uma coisa. E o que vem agora a seguir? Porque é isso que importa, de fato, para todos nós brasileiros. Como é que a gente vai agora? Essa reforma foi promulgada e quando é que isso começa? Para início de conversa é o seguinte, as medidas vão começar a ser postas em prática mesmo, porque a reforma ela vai ser sendo implementada por etapas, mas a ideia é a seguinte, que está previsto, é que a partir de 2026 é que comece aí o pontapé inicial da implementação dessa reforma. Ela vai, Luciano, na realidade até 2033 a finalização dela. Então qual é a etapa seguinte agora? É o seguinte, a etapa seguinte é exatamente a das chamadas complementação, os projetos complementares que vão definir como que essa reforma, essa mudança no sistema de imposto vai ser implementada. E os parlamentares, o Congresso Nacional, na realidade, já tem um prazo de 6 meses, Luciano, para apresentar exatamente o arcabouço de como vai ser a implementação dessas medidas que foi aprovada para a reforma tributária. 180 dias. Ah, Beto, em 180 dias quer dizer então que vai estar tudo votado? Não. Eles têm 180 dias para apresentar, por exemplo, Luciano, quanto é que vai ficar a nossa carga tributária mesmo. A gente sabe que, por exemplo, ela não vai ficar muito tranquilona, não, porque nós vamos ter essa quantidade toda de impostos, ela vai ser resumidas em 2, né? Em 2, na realidade, o IVA, que a gente já explicou aqui. Certo. Um que vai reunir os impostos federais e estaduais, e o outro que vai reunir os impostos, aliás, os impostos federais num, que é o IVA 1, Imposto sobre Valor Agregado, o outro é o IVA 2, que é exatamente que vai reunir ICMS e o ISS. Mas, para além disso, por exemplo, Zeno, precisa também definir já como é que vai ficar, por exemplo, a questão da cesta básica. Ela vai ser zerada, não vai? E aí, quais são os impostos que realmente vão ficar zerados? Tudo zerado. E quais são os produtos? Tudo isso vai ter que ser definido nessa implementação.